Eu sou Luísa Reis, tenho 33 anos de idade e sou uma mulher negra. Meu nome é Luane, eu tenho 18 anos, faço jornalismo e sim, eu me identifico como negra. Meu nome é Carmen Dolores Alves, eu sou professora, sou estudante de doutorado em educação, me declaro negra. Meu nome é Isabela Serafim, tenho 23 anos e sou negra. Meu nome é Henrique, eu tenho 18 anos e eu sou negro. José Bento Rosa da Silva, tenho 57 anos. Sou professor de História da África aqui na Universidade Federal de Pernambuco, Departamento de História, e de História e Cultura Afro-Brasileira aqui no CAC, no curso de Música. Eu me identifico como negro porque tenho consciência de que meus antepassados foram trazidos da África numa situação de diáspora e trouxeram juntos cultura, formas específicas de ver o mundo e de viver. Não é uma pergunta fácil, né? Uma vez que ser negro engloba uma série de questões complicadas na sociedade, uma vez que é uma identidade de luta. Afirmar-se como negro e como negra na sociedade brasileira, não só brasileira, é sempre uma expressão de luta e de reivindicação por um espaço que nos foi negado. Eu acho que é você afirmar a sua raça, afirmar de onde vem o seu sangue africano, afirmar que existe uma miscigenação e que é importante que a gente lembre dela o tempo todo. Por outro lado, é afirmar que há uma divisão de raças e que essa divisão é perigosa. A gente sabe bastante de todos os motivos que levam a ser perigoso, né? A gente se dividir, segregar enquanto raça. Mas, por outro lado, eu acho que é bonito, é forte e faz a gente se sentir bem. Quando a gente se afirma, quando a gente se reconhece, eu acho que faz parte, na verdade, de todo ser humano. Eu acho que ser negro vai muito além de uma questão só da cor, sabe? Tem uma dimensão simbólica muito grande. Chega um momento em que você tem essa necessidade de se identificar, não só por causa de você, mas por uma questão social e a sociedade te enxerga assim. Então tem uma necessidade de você também se enxergar desse jeito. Mas não é só nascer, sabe? Tem um momento em que você realmente precisa se declarar negro e se sentir negro e saber que é uma coisa boa. Eu acho que ser negro é uma condição, né, de aceitação, é um reconhecimento político da pessoa, né? Porque no Brasil a afirmação da identidade é a própria pessoa que afirma se é negro ou não. Então eu acho que ser negro nas condições do nosso país é uma questão de reconhecimento da identidade, né? Sobretudo no Brasil e na diáspora, ou digo, nas populações que vivem fora da África, ser negro é se afirmar a cada dia, porque nós fomos historicamente discriminados, tratados como objetos, não como sujeitos. Então, se auto-identificar como negro é um processo que nem sempre eu tive. Muitas vezes, né, eu lembro, sobretudo na minha infância, ser negro era um fardo, era muito pesado, porque era sinônimo de tudo que é ruim. Então, afirmar-se como negro é um processo, é uma luta, é a construção de uma identidade. Olha, eu acho que a importância de se afirmar negro na nossa sociedade, ela é fundamental. Eu só vim me reconhecer negra na minha adolescência, quando em determinado momento eu enfrentei uma situação de racismo e foi quando eu vim me reconhecer, poxa, eu sou negra, né? Eu acho que só nesse embate do dia a dia político foi que eu pude reconhecer essa questão da construção da minha identidade como negra. Normalmente a gente não nasce negro, torna-se negro, porque como somos fruto de uma sociedade que não valoriza isso, a gente cresce sem saber, sem se dar conta dessa dimensão racial. E somente quando a gente se confronta ou é confrontado por essa sociedade é que emerge ou que fica mais explícita essa questão de ser ou não ser negro. Então, em algum momento da minha vida em que eu fui confrontada pelo racismo, é que a gente se descobre como negro e, como eu disse, a gente passa, de alguma forma, a lutar
contra a discriminação, contra o racismo, né? Então, eu me recordo que minha afirmação enquanto uma mulher negra, ela acontece quando eu cursava a graduação, que eu me aproximei de movimentos socioculturais e passei a dedicar atenção a esses temas relacionados à história dos afro-brasileiros, da história africana. Então, esse é o momento mais específico em que eu me assumo como uma pessoa negra. Olha, eu me descobri negro quando eu entrei na escola. Em 1967, eu entrei no primeiro ano primário. Eu nasci José Bento Rosa da Silva, na casa dos meus pais, mas era conhecido como Zezé entre os meus irmãos e a vizinhança. E quando eu chego na escola, eu era o pretinho. Eu não tinha nome, nem tinha apelido. Quer dizer, não tinha apelido familiar. Eu era uma categoria, eu era um pretinho. Todos os outros eram chamados pelo nome, eu era chamado de pretinho. Foi aí que foi meu primeiro choque, né, de identidade, foi na escola, no primeiro ano primário. Agora, eu passei mesmo a reivindicar a minha identidade negra quando eu estava fazendo filosofia e a minha monografia era sobre a presença do negro na hierarquia da Igreja Católica. Eu queria saber por que não existia praticamente padres ou bispos negros, cardeais, e aí os coordenadores do curso, que eram padres, disseram que eu era um complexado, que isso não era objeto de investigação. E também eu tinha outros envolvimentos, como movimento social, já estava militando no movimento negro, aí eles me convidaram a retirar da instituição. Então foi daí para frente mesmo que eu me identifiquei e passei a militar mesmo em prol das temáticas negras. O que a gente precisa compreender é o seguinte, que quando a gente se refere a preto, a gente está se referindo, no caso, à cor da pele, né? E quando a gente está se referindo a negro, a gente está se referindo isso como uma categoria social e uma categoria política. O conceito negro, ele sempre, desde a época da colonização, ele carregou esse sentido pejorativo, de tudo que é negro é ruim, é depreciativo. É fruto da nossa sociedade racista, né? Então, sempre vai associar o ser negro e tudo que está relacionado ao ser negro de forma pejorativa, né? Vai tratar como algo menor, como algo menos relevante. E cabe a nós, que somos, né, negros e negras na sociedade, tomar isso e enfrentar isso, trazer isso como uma questão de vida mesmo, porque se a sociedade nos trata assim, nós é que temos que dizer à sociedade como nós devemos ser tratados. É a mesma coisa que você chama alguém de bicha, eu acho, e de viado, por exemplo. Ela é pejorativa, ela é ruim, porém, quando a gente toma isso para si, quando a gente se afirma como tal e usa desse termo para fazer revolução, com o tempo vai caindo. Esse movimento de ressignificação do conceito, ele vem sobretudo das Antilhas, né? Dos países do Caribe, da França, com movimento de negritude na década de 50, 40, 50. Né? Então, justamente falar, olha, já que o colonizador inventou que negro é feio, que negro é preto, nós vamos nos identificar como negros no sentido contrário, no sentido afirmativo. É mais ou menos dentro daquela perspectiva do movimento negro norte-americano, Black is beautiful. Preto é lindo, preto é maravilhoso. Então, negro é lindo. Então, é um movimento de afirmação, revertendo esse conceito de estigmatismo que foi criado, sobretudo, a partir da colonização dos países africanos. Vejam que os africanos não foram identificados como identidade étnica. Eles foram identificados como um conceito imposto pelo colonizador. É muito pesado, né? Você pensar que alguém vai adjetivar negativamente uma outra pessoa com aquilo que você é. Eu acho muito, muito pesado quando eu penso nisso. Sei que acontece, óbvio. Essa história de não existir racismo, de vamos tentar, é bem complicada. Não existir é impossível, existe. E eu acho muito pesado quando você pensa nisso. Porque eu sou negra e como é que alguém me ofende dizendo que eu sou algo que eu realmente sou? E por que eu me sentiria mal em alguém gritar para mim que eu sou preta ou que eu sou negra? É interessante que a escola é um momento em que a gente sai da nossa família, da nossa comunidade e vai se encontrar com outras pessoas que não faziam inicialmente parte desse círculo, né, de convivência.
E acaba sendo um momento em que muitas crianças, assim como eu, e acredito muitos outros, se deparam com o racismo. Então, a primeira imagem que eu tenho de uma situação de racismo, ela acontece na escola, quando eu cursava o que hoje é o ensino fundamental 1, entre o que hoje seria o 4º ano, quando toda a turma riu de mim, quando eu cheguei com um penteado, vamos dizer assim, diferente, né, que evidenciava os cabelos crespos. E foi uma risadaria tão grande, tão constrangedora, que aquilo me marcou, né? E me marcou também por conta da reação da minha mãe. Então, quando eu cheguei em casa e falei o que tinha acontecido, eu vi que aquilo ali não estava certo, né? Ela, de alguma forma, ela deixou claro que aquele tipo de reação não era o mais adequado, que aquele tipo de tratamento que eu recebi não era o mais adequado. Então, tanto o que aconteceu na escola quanto a reação em casa me mostraram que o que ali era o racismo. Eu estudei escola particular e eu era bolsista. E em alguns momentos específicos, eu acho que não é uma experiência racista em si, mas a falta de sentir pertencente àquele espaço, sabe? De você observar as outras crianças e você observar a sua realidade, você comparar. E você não se sentir integrado com aquilo, você não se sentir parte daquilo. Eu acho que é mais voltado para esse lado. Porque eu me formei tem pouco tempo e eu precisei alugar, ir atrás de comprar ou alugar um vestido para minha colação de grau. E eu queria um vestido bonito, entrei em lojas bonitas para procurar esse vestido. E você percebe, pelo olhar, que a forma como você decidiu se vestir naquele dia, porque eu estava saindo da minha casa só para fazer isso. Eu não tinha necessidade de estar arrumada e com salto. E ainda que eu estivesse e não quisesse, é sempre um desejo meu, e enfim. E eu percebi, no olhar daquelas mulheres, de algumas lojas, não somente uma, que havia um certo preconceito, e aí eu não tenho certeza, confesso que eu não tenho certeza, se era apenas racial, ou se ela é pobre e ela não vai ter dinheiro para essas coisas. Então, inclusive, por muitas vezes, esses dois preconceitos, assim, de quem é pobre e de quem é negro, estão juntos, andam juntos. Então, se você é um conjunto, se você é os dois, o olhar vai ser sempre diferente para você, ou quase sempre. Não há espaços cedidos para a gente. Então, tanto ingressar numa universidade, como ingressar em determinadas carreiras profissionais, almejar alguns espaços na sociedade, significa lutar. E a universidade é um desses espaços que precisa ser ocupado pela população negra, e que então isso significa luta, então não é um espaço que tem que ser diferente por algum motivo, é mais um espaço em que qualquer um, como eu, você e tantos outros, podemos ocupar. Eu acho que veio desde sempre, assim, aquela coisa desde pequeno, de, tipo, terminar a escola e começar a estudar na universidade. Eu não tinha noção de que podia ser difícil porque eu era negro, porque por muito tempo eu acho que eu suprimia essa questão de ser negro, sabe? Por um medo de, tipo, de ser negro e ter que lidar com tanta coisa que vem com o termo, sabe? Eu acho que era uma tentativa realmente de fuga de ter que aderir a esse termo e saber como seria difícil lidar com ele. E aí, quando eu estava, assim, eu escolhi jornalismo, porque era o que eu realmente queria, eu almejava e era um sonho. Em determinado momento, alguém me disse assim, agora que tu sabe, né, que vai ser complicado porque tu é negro. E aí eu fiz tipo, eu sei, mas eu ainda não me considerava negro. Eu acho que depois que eu entendi que eu realmente era negro, que eu não era pardo e que eu não tinha que estar fugindo daquilo, e que meu cabelo crespo e que minha boca grande e que meu nariz faziam parte de quem eu sou, mudou muito a pessoa que eu sou hoje e me ajudou muito a, tipo, não querer desistir do sonho de entrar na universidade, de ir para uma profissão onde a gente sabe que a maioria das pessoas não são negras, mas que é possível e que eu vou lutar pelo meu lugar, sabe, no mercado de trabalho. Eu quero meu espaço lá também. Não é um desejo, assim, de criança, não é um desejo da família, porque por juntar vários fatores, o principal deles é econômico, eu não tive uma criação de você vai ser o que você quiser, você vai entrar no curso que você quiser, sempre estudei escola pública. Então, assim, conta muito o ambiente familiar e as escolas que frequentei, né, públicas e de ensino fundamental 1, 2, enfim, de não ter incentivo, inclusive ensino médio.
No ensino médio, eu acho que do meu tempo só entrou eu e outra pessoa dentro da universidade no mesmo ano. Então, assim, conta muito não ter esse incentivo para não viver com esse tipo de pensamento, de que eu seria aquela pessoa que eu quisesse ser. Quando eu estava fazendo faculdade, eu já era professor, então eu ingressei no curso de História já em função daquilo que eu estava fazendo, ministrando disciplinas relacionadas com a História. E dentro do curso de História, na minha época, não tinha uma disciplina de História da África, nem de relações raciais. Então eu me aproximei mais da temática sobre escravidão e pós-abolição. Eu tenho muito contato com os alunos, os estudantes africanos. Nós somos do NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, então nós estamos vivendo cotidianamente com manifestações de preconceitos. Então, cotidianamente, a gente assiste, a gente vê e mesmo sente o preconceito na pele. Por exemplo, não faz muito tempo, abriu-se concurso aqui para nova professora de História da África. A gente ouviu comentários de um companheiro, vamos dizer assim, né, de departamento, perguntando se agora iam fazer da universidade um quilombo. Quer dizer, um professor de História da África é o suficiente. Mais que um não precisa, já é quilombo. Então, isso são manifestações preconceituosas, né? Em tom de brincadeira ou não, são manifestações preconceituosas. Já sofri um processo de racismo e não foi por conta só da minha pele, mas porque eu estava com adereços que estavam relacionados à cultura afro-brasileira. Afro-brasileira, por exemplo, eu estava com um turbante em um determinado momento e a pessoa ficou em estado de choque quando me viu como turbante, né? Então, o racismo instituído na sociedade, ele vai mais além do que a cor da pele. Ele vai relacionado à cultura, né, chamado que a cultura é uma cultura inferiorizada, ele vai relacionado à religião, ele vai relacionado à comida, ele vai relacionado a adereços. Então, o racismo, ele é um conjunto de valores, né, que são incorporados na nossa sociedade e que você é discriminado por isso. E diga-se de passagem, eu me assustei muito quando cheguei aqui no Recife, nessa universidade. Eu não imaginava o tamanho do conservadorismo e do preconceito existente na Universidade Federal de Pernambuco. Eu vim do estado de Santa Catarina, que teoricamente é o estado mais branco, mas as manifestações que eu senti aqui, talvez por estar no lugar, entre aspas, de privilégio, que alguns veem, um lugar de destaque, Rastafari, não é? Faço questão de me vestir e de me trajar, né, com os trajes que mais eu me identifico. Não me embranqueci colocando terno nem gravata para vir dar aula, nem para estar desfilando no campus. Então, talvez isso possa soar como uma afronta para aqueles que acham que a gente está fora do lugar. Eu dizia que eu não queria entrar na universidade por cota, porque eu queria entrar por mérito próprio. Eu queria dizer que eu concorri com as mesmas pessoas, sabe? Que passaram, enfim, por escolas particulares e por, enfim, pessoas brancas e tal. Mas depois eu vi que isso era besteira. Hoje em dia eu enxergo como uma coisa benéfica e uma coisa que realmente tem que estar presente dentro da sociedade. Meritocracia é muito bonito falar essa palavra, mas eu acho que só essa palavra é bonita. Só a ideia dela. Na realidade, ela, na minha opinião, ela não se aplica. Eu acho que dizer que as pessoas devem entrar por mérito apenas é esquecer que a realidade é pulsante e a realidade grita, dizendo que somos diferentes e temos realidades diferentes e precisamos de alguns privilégios. Devemos ter, que na verdade eu não enxergo nem como um privilégio, é um dever do Estado. Porque privilégio tem quem nunca precisou ir à escola pública. Privilégio tem quem, por exemplo, como alunos que eu tive no colégio de aplicação, que sabe francês na 5ª série, no 6º ano, sabe? Isso é ter privilégios. Agora, chegar no 3º ano do ensino médio sem saber o que significa lápis em inglês e querer disputar com essa pessoa que teve uma possibilidade de viver uma cultura na sua intensidade, de teatro, de cinema, de sair do país, de passar o Natal em Fernando de Noronha. Quem não viveu isso, quem não teve a mesma oportunidade, deve disputar na mesma medida? Eu não concordo.
para mim, meritocracia não se aplica na realidade. A sociedade brasileira, ela deve à população negra, né? Ela deve demais à população negra, principalmente na área da educação. Porque quando a escola pública foi instalada no Brasil e quando foi constituída a primeira Constituição, a população negra não teve, de fato, acesso à escola. Então, é como se a gente tivesse uma corrida de 100 metros e, na hora da corrida de 100 metros, alguém saiu durante 100 anos correndo na frente e a população negra, de certa forma, ficou impedida de ingressar na escola. Então, quando em 2001, na África do Sul, o Brasil assumiu que a escravidão foi um crime contra a humanidade, o governo brasileiro instituiu cotas como uma forma de ressarcimento à população negra pelos crimes que o próprio Estado cometeu contra a população negra, né? Acho que é a maneira de visibilizar e viabilizar o estudante que não teve todas as oportunidades pré-universidade de entrar, de ter acesso à educação superior. As cotas, elas são necessárias, uma vez que o espaço educacional brasileiro sempre, especialmente o espaço acadêmico, ele sempre foi muito segregador, né? Ele não foi feito para a população negra, nem para a população indígena, e nós, é um espaço que nos cabe também. Então, as cotas, elas vêm para, de alguma forma, permitir o acesso a esses cursos, aos diversos cursos e aos diversos espaços. Por que as cotas? Porque para a gente competir, nós temos que ter condições iguais. Se nós não estivermos nas mesmas condições de competir, a competição vai ser desleal. Então, nós vamos competir sim. Nós estamos competindo dentro de uma perspectiva de equidade. Então, a política de ação afirmativa, ela não vamos dizer assim, não é uma forma não é nenhuma caridade, é uma forma de equidade. Se toda uma mídia e alguns setores da sociedade dizem que as cotas são ruins, mais uma vez são setores que não estão preocupados com a situação ou a inclusão dessa população no ensino acadêmico, no ensino superior. A população negra sempre teve uma presença bastante diminuta na universidade, né? Mas isso não significa ausência, né? Então, se a gente procurar bem, a gente sempre vai encontrar referências nas universidades, não só na universidade, né? Nos diversos espaços escolares, são pessoas que já estão trabalhando há muito tempo, que vêm já de uma longa trajetória de militância ou de envolvimento com as questões raciais, ou apenas a afirmação de um homem ou de uma mulher negra enquanto professores, funcionários, que se tornam referências são referência para os que chegam. Então, talvez possa causar impacto para os mais jovens chegar na universidade e não, como você diz, não encontrar logo explicitamente um professor ou uma professora negra. Mas se você olhar bem, você vai ver que há funcionários, que há professores, que há outras pessoas que circulam pela universidade e que essas pessoas já lutaram muito para estar nesses espaços. Então, é valorizar as pessoas que vieram antes, porque elas nos ajudam a seguir, né? Há uma história, né? Que a gente precisa conhecer essa história. É um exercício de resistência, né? É um exercício de resistência você ficar no lugar que, teoricamente, pensam que não é o seu lugar. Então, a gente tem que estar dentro, estando dentro, não apenas estar no lugar, mas se fazer representar. Se fazer representar no movimento estudantil, se fazer representar na direção dos centros, no caso de ser professor, funcionário, se fazer representar nos sindicatos. Então, nós estamos dentro da universidade, entramos, mas nós temos que permanecer e nos fazer representar, não é? É só não dar de cabeça baixa, eu acredito que seja isso, é ter orgulho de ser negra, de ser da periferia, de ser pobre e estar ocupando um espaço que é meu. O fato de fazer letras e
querer ser professora e o público que procura esse curso ser muito parecido, ter uma realidade muito próxima à minha, não os professores, mas os alunos. Então, isso, de alguma forma, nunca me fez me sentir deslocada. Agora, durante o curso, por me envolver com projetos e conviver com pessoas de realidades diferentes, a gente simplesmente observa a diferença. Mas eu acho que pelo tempo, né, as experiências e uma certa maturidade, você não se sente inferior, não. Você só sabe que viveu uma realidade diferente daquela. Mas de se sentir excluído dentro daqui, não. Saber que o número de afrodescendentes tem ingressado, né, o número tem aumentado, o número de afrodescendentes tem aumentado, de fato é motivo de comemoração e de avaliação por nossa parte, uma vez que a gente está interessado no ingresso dos afrodescendentes negros e negras na universidade e na permanência, que é um debate que se tem feito há bastante tempo também. Então, não é apenas ingressar, é ingressar e permanecer e fazer com que a universidade ela seja representativa de modo mais amplo da sociedade, né? Que vários segmentos étnico-raciais, vários povos diferentes estejam presentes na universidade e se sintam representados. Eu acho que a universidade ela cresce com essa convivência com a diversidade entre pretos e brancos, entre pessoas de religiões diferentes. Eu acho que um lugar de produção de conhecimento e de produção de ciência, né, isso só vai fazer bem. E o contraditório vai acontecer, porque a gente sabe que a população negra ainda enfrenta muitas dificuldades na sua convivência na universidade. O que eu quero fazer que vai mudar a realidade de outras pessoas que viveram a minha realidade. E aí, obviamente, que a gente vai pelo lado do que você tem afinidade de estudar, do que você gosta de estudar. Então, eu fui para o lado da minha área, né, que é letras, formada em letras, português. Decidi ser professora, sim, mudar a realidade deles, sendo apenas professora de português que eu quero ser. E ao final de tudo, ao concluir o curso, eu não tenho dúvida que eu quero voltar de onde eu saí e fazer diferente, para tentar, inclusive, fazer com que alunos de ensino fundamental 2 não tenham o mesmo pensamento que eu, de que a gente não pode ser exatamente o que a gente quer. O meu trabalho como professora, através da minha formação no curso de pedagogia, através do meu mestrado, através do meu doutorado que eu estou estudando, de levar para a escola essa reflexão de que a escola é pública, né? E ela precisa refletir na sua prática todos os pertencimentos das crianças brancas, negras, asiáticas. A escola ela tem que representar todas as pessoas que estão na escola. Então, a sua cultura, o seu ensinamento, as suas práticas, as suas atividades precisam refletir os diversos pertencimentos que estão na escola, né? Eu faço comunicação, então eu falo com as pessoas. E eu posso mudar, eu posso direcionar ela, o discurso dela, o modo como ela pensa, de uma maneira não tão preconceituosa como é hoje. E eu tenho capacidade disso. Eu quero fazer pesquisa, eu quero fazer trabalho sobre isso. É o que eu quero falar. Eu acho que trabalhar com informação você tem um poder muito grande de levar conteúdo às pessoas e fazer com que esse conteúdo possa transformar a vida delas. A gente sabe que não é tão fácil e tão bonito assim na prática, às vezes, mas existe aquela esperança, sabe, de poder, através do meu trabalho, eu poder inspirar outras pessoas. Eu sou professora, né? Quando eu entrei na universidade, eu já era professora. Então, eu sou professora desde o ensino médio. E quando eu optei pelo curso de História, que foi o curso que eu fiz, né, na graduação, ali abriu-se oportunidades, possibilidades de realização de outras atividades além da docência, uma vez que eu já ensinava. Então, o curso de História abriu a possibilidade de fazer pesquisa e de contribuir intelectualmente para a história, com a história, né, dos afrodescendentes e também a história do continente africano. Então, só o fato de lecionar, de ensinar, eu entendo que é uma função muito importante na sociedade, como estímulo, já que é isso que você pergunta, né? Como estímulo para o ingresso dessas pessoas na universidade, né? Então, isso é uma das questões trabalhadas por um professor, né? Estimular o aluno a ingresso na universidade, mas não só, né?
como professora de história, há que se destacar a discussão em torno da identidade, né? Quem somos, o que somos, de onde viemos, o que faremos, né? Então, história trabalha muito com a questão da identidade e, por isso, a especialização em estudos africanos, em história africana, em estudos afro-brasileiros. Eu gosto muito de repetir uma frase que é atribuída a um filósofo europeu, né? Nietzsche. Ele diz o seguinte: se a história não servir para a vida, ela não serve para nada. Então, nesse sentido, eu acho que a nossa história de luta, de resistência do povo negro, afrodescendente, representado no Quilombo dos Palmares, representado na Frente Negra Brasileira, representado nos movimentos de bairro, na musicalidade, né? Essas são as nossas ferramentas, são esses exemplos que nos devem mover, que nos devem fazer andar para frente. Lembrando uma outra frase agora de Amílcar Cabral, fazer é a melhor forma de dizer. Então, é fazendo, é atuando, é no exercício, né, acadêmico, no meu caso específico na área da história, que a gente vai motivando cada vez mais e, na sala de aula, né, motivando cada vez mais aqueles que estão se esmorecendo, estão desanimados, a gente dá, né, falar da experiência da gente, não no sentido de engrandecer a gente, mas como incentivo. A gente tem aqui na Universidade Federal o NEAB, da Universidade Federal, temos na Universidade Rural. O NEAB, ele surgiu nas universidades brasileiras sobretudo, dentro desse projeto de afirmação, de implantação de disciplinas correlatas ao ensino da história, da cultura afro-brasileira, das relações raciais. Sobretudo, os NEABs, eles têm a finalidade de fazer pesquisa e extensão, núcleo de estudos afro-brasileiros. Nós aqui criamos o NEAB em 2012, então temos apenas 4 anos de existência. Na ocasião do 20 de novembro, a gente faz sempre eventos relacionados com a temática e também com a comunidade, porque o NEAB tem, na minha opinião, uma das grandes funções do NEAB é a extensão. Nós temos um projeto aqui que chama Cineab, que nós passamos alguns documentários com a temática africana e afro-brasileira e depois debatemos. Tem esse coletivo Afronte, eu sei que eles têm página na internet. Tem dentro do NEAB, nós temos 2 grupos de estudos, né? Tem um que discute a questão das relações raciais, que é coordenado pela professora Deise. Tem o GEPAR, também, que é um grupo que discute relações raciais, com a professora Cessa Reis e a professora Auxiliadora Martins, que são grupos de estudo dentro do NEAB, né? E tem também agora, fundado recentemente, mais voltado para a pesquisa sobre África e afro-brasileiro, é o Instituto de Pesquisa sobre África, que funciona na Biblioteca Central, o instituto coordenado pelo professor Mondaini. Para mim, que cursei a universidade, a graduação há 15 anos, entrei na universidade há 15 anos atrás, só em olhar a universidade hoje, já vejo um grande avanço. Então, eu acredito sim que daqui a mais tempo a gente consiga transformar a universidade num espaço mais democrático, né? Nós estamos trabalhando para isso, né? E a gente não pode esmorecer diante das dificuldades. Então, nós não podemos simplesmente desistir, né? Nós vivemos de luta, né? Não dá para parar. Acho que sem esperança, sem o desejo de ver diferente, de viver diferente, a gente não vai para muito longe, né? A gente não caminha tanto. E aí eu acho que se enquadra também o meu desejo de ser professora, por justamente acreditar que a gente pode melhorar o tempo todo. O tempo todo. É o mesmo para a sociedade. Quando a gente muda a cabeça da sociedade, a gente muda todas as outras estruturas. E o ensino, a educação, ela vai mudar quando a gente mudar quem faz a educação. Olha, eu tinha até essa esperança, mas eu acho que hoje, com esse modelo desse governo golpista que está aí, eu acho que com esse modelo de universidade que ele aponta para se construir no futuro, eu acho que eu sinceramente estou muito receosa do futuro que nos reserva. Infelizmente, atualmente,
a não ser que haja uma grande mobilização nacional, principalmente da juventude, a gente vai ter um futuro muito difícil para a universidade brasileira, infelizmente. Que o mundo é nosso. Somos nós que dissemos o que nós vamos fazer, onde nós vamos parar, que atividade nós vamos exercer. O mundo é nosso. Cabe a nós dizermos onde nós queremos estar. Olha, nada vem de graça. Se nós hoje já temos um espaço ainda que reduzido, foi a duras lutas, né? Mas olhando para frente, nós temos muito o que fazer, né? Olhar para trás para se entusiasmar, para ver o quanto andamos e olhar para frente para saber o quanto ainda temos que andar. Então eu acredito sim que nós estamos num bom caminho, apesar dos reveses que nós estamos sofrendo agora. Não nos enganamos com esse governo interino que está aí, ilegítimo, mas legal, muito das nossas conquistas estão a perigo, né? Está se pensando, inclusive, já na questão das políticas afirmativas, tem gente achando que é o necessário. Então, nós temos que ser otimistas, mas também temerosos, porque nós vivemos em tempos temerários, de Temer mesmo. De temer. A gente nunca deve desistir de lutar pelo que é nosso, de tentar de alguma forma, por mais que seja utópico, de ocupar e de resistir. Acho que são palavras clichês, mas são os clichês que me motivam a vir todo dia para a universidade e enfrentar todas as dificuldades, porque é muito difícil você entrar, mas é muito difícil também permanecer. Primeiro, não desse ouvidos ao que as pessoas falam sobre somente o quão difícil vai ser. É difícil? É. Mas não é impossível. Então, que ele pudesse enxergar isso como uma coisa muito possível, muito próxima, e que fosse um momento único, que fosse mudar a vida dele, e que pudesse fazer dele uma pessoa melhor. Não desista, né? E que eu acho que o caminho a trilhar é o empoderamento, né? Achar que a gente pode construir possibilidades, né? E que essas possibilidades, acima de tudo, ela precisa ter sempre um foco. Que, por favor, nunca se embranqueça para se enquadrar em nada, em lugar algum. Que seja muito bem-vinda, porque é para todo mundo, independente de cor, independente de qualquer outra coisa, qualquer outra subdivisão que socialmente se faça, né? E eu acho que é muito isso. Seja muito bem-vindo, porque da minha parte não vai haver nenhum problema, pelo contrário. O nosso povo é um povo forte por natureza, né? Você resistir à escravidão e resistir hoje na favela é resistir em qualquer lugar. Então, se afirme como tal. Vamos à luta, por favor, venha ocupar esse lugar.